Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro, estamos iniciando mais uma semana. Possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Olha, neste conteúdo de agora, vamos conversar sobre a derrota ontem para o Vasco por 1-0. O Botafogo está eliminado do Campeonato Carioca. Esse ano, nem a Taça Rio o Botafogo vai jogar. Vamos dar as notas aos jogadores, quem foi o craque, quem foi a baranga, e vamos conversar muito sobre esse momento do Botafogo. Repito, o Botafogo está fora da Taça Rio. Isso é gravíssimo, muito grave esse momento do Botafogo. Vai ter Botafogo e Racing na quinta-feira pela final da Recopa Sul-Americana. Depois disso, o Botafogo vai ficar um mês só treinando, porque não vai ter calendário, não vai ter campeonato. Tudo isso agora, cara, eu sei que tá todo mundo irritado, tá todo mundo chateado, mas, pô, dá essa moral. Tá faltando 50 pessoas pra gente bater a marca dos 47 mil inscritos. Quem sabe não, a gente consegue bater nesse conteúdo. Então, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino, é de graça, não custa nada. Se puder, se quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, gente, o Botafogo tá eliminado do Campeonato Carioca. Perdeu ontem para o Vasco por 1-0 em São Januário. E o Botafogo, inclusive, tá fora da Taça Rio. Se eu não estiver falando besteira aqui, cara, eu nem fui olhar a tabela, mas eu acho que o Botafogo terminou na 9ª colocação, tá? Se eu não estiver falando besteira, pesquisa aí, tá? Antes que algum corneta aqui, vai aí, pesquisa, tá afim? Vai lá e pesquisa na tabela, porque eu realmente não tive nem cabeça para abrir a tabela do Campeonato Carioca, mas eu acho que o Botafogo terminou na 9ª colocação e tá fora, inclusive, da Taça Rio. Só para vocês verem o tamanho da vergonha, a Taça Rio é do 5º ao 8º. E o Botafogo conseguiu ficar fora disso. Enfim, cara, nessa temporada já são 13 jogos com 8 derrotas. Tá bom pra você ou tá pouco? Você que defende aí tudo isso que tá acontecendo, eu tenho meu ponto de vista, tá? Eu concordo em alguns pontos, discordo de outros. Quem me acompanha aqui sabe, mas tem a galera que acha que tá tudo normal. 13 jogos na temporada, 8 derrotas, tá? Cara, pra mim é uma das maiores vergonhas da história do Botafogo, e já tivemos algumas naquele Botafogo antigo, mas é uma das maiores vergonhas da história do Botafogo, porque a gente tinha, cara, o melhor time do continente, né? O Botafogo, cara, campeão brasileiro, o Botafogo campeão da Libertadores, o Botafogo tinha o melhor time do continente e não consegue ganhar mais de ninguém. Acabaram com tudo que o Botafogo tinha e agora tá do jeito que o John Textor queria, né? Agora realmente a temporada para o Botafogo vai começar em abril. Então, assim, eu acho que o John Textor deve estar bem satisfeito, porque agora é oficial. Depois de quinta-feira contra o Racing, a temporada para o Botafogo só começa em abril, tá? Campeonato Brasileiro. Então, assim, realmente está do jeito que ele queria. Olha, nesse momento, o Botafogo está fora da Copa do Brasil do ano que vem. Para jogar a Copa do Brasil do ano que vem, precisa acontecer algumas coisas. Ou o Botafogo vencer a Libertadores, ou o Botafogo vencer a Copa do Brasil, ou o Botafogo terminar o Campeonato Brasileiro classificado para a Libertadores. Então precisa acontecer uma dessas coisas para o Botafogo jogar a Copa do Brasil do ano que vem. Nesse momento, o Botafogo está fora da Copa do Brasil do ano que vem. E se o Botafogo tivesse ontem vencido o Vasco, o Botafogo estaria nas semifinais do Campeonato Carioca, porque tivemos o tropeço do Madureira para o Nova Iguaçu, o Fluminense ganhou do Bangu. Inclusive, se o Botafogo tivesse pelo menos empatado o jogo, o Botafogo jogaria a Taça Rio.
Como eu disse, quinta-feira tem Botafogo e Racing. Não sei como é que a torcida vai reagir a isso, não sei se o estádio vai estar lotado ou não, o Newton Santos, mas depois de quinta-feira, o Botafogo buscando o título da Recopa Sul-Americana, o Botafogo vai ter um mês só treinando, não sei se vai ser fora do Rio, se vai ser no Rio. Cara, será que vai ter folga para os jogadores? Não é possível que o John Textor, a diretoria, vai dar folga para os jogadores. Não é possível, tá? Então vamos ver se o Botafogo vai fazer uma pré-temporada, talvez fora do Rio de Janeiro, ou se vai ser no Rio de Janeiro. Agora, se ficar dando folga para os jogadores, aí, cara, pelo amor de Deus, é inaceitável. Então, cara, eu espero que pelo menos o Botafogo, um mês treinando, chegue voando no Campeonato Brasileiro. São mais de 50 dias sem técnicos, sem técnico, e o Botafogo ontem ficou claro, né? Para você vencer um jogo, você precisa de padrão de jogo. Ontem ficou nítido. O Botafogo são 11 jogadores dentro de campo, um bando. O Vasco, cara, só para vocês verem, o Vasco é muito fraco. O time do Vasco é muito ruim. Mas o Vasco, ele tem o básico. Ele tem um padrão de jogo. Ele consegue minimamente fazer algumas coisas ali no jogo, por exemplo, buscar os laterais. Então, assim, o Vasco venceu o Botafogo ontem, claro, o Cuiabano também, parece até um passarinho, né? Parece até um pássaro de asas abertas, não tem necessidade, né, Cuiabano? Fez um pênalti infantil, mas se você pegar o Vasco, você vê que o Vasco minimamente sabe fazer algumas coisas durante o jogo, porque tem o mínimo de um padrão, e não é muito não, tá? Porque o time do Vasco é bem feio, e o Botafogo não tem isso. Então tá na hora de o Botafogo, já passou da hora, né, do Botafogo achar um técnico e agora treinar para chegar voando no Campeonato Brasileiro. Antes da gente poder dar as notas, tem muita gente falando também, nessa bagunça, tá sem técnico, não dá para criticar jogadores. Por que não dá para criticar jogadores? São nessas horas que a gente vê quem é quem. Porque o jogador, na boa fase, jogar é fácil. Né, Matheus Martins? Eu quero falar rapidamente aqui sobre o Matheus Martins. Cara, o Matheus Martins, eu até entendo, eu tenho uma coisa na minha cabeça, que eu acho que o Matheus Martins, ele rende até melhor na ponta direita. Se você pegar os jogos dele com a camisa do Botafogo, o Matheus Martins, quando ele jogou pela ponta direita, ele foi até melhor do que na ponta esquerda. Agora, você sabe quem o Matheus Martins está lembrando? Ele parece o Luiz Henrique naquele Botafogo de 2023. O Luiz Henrique, que está no Olympique de Marselha. Aquele Luiz Henrique, cara, corria para não chegar, jogava com medo. O Luiz Henrique agora na França, no Olympique de Marselha, tá até jogando muita bola. Mas pega o Luiz Henrique 2023 naquele Botafogo, tinha medo de jogar, corria para não chegar. O Matheus Martins é a mesma coisa. E a gente vê, cara, que o Matheus Martins, assim como o Luiz Henrique, que agora tá jogando muito lá na França, a gente vê que o Matheus Martins, ele tem talento, ele sabe dominar uma bola, ele tem visão de jogo, mas ele tem medo. É um jogador medroso, porque ele só vai jogar quando o Botafogo estiver na fase boa. Se o Botafogo estiver na fase boa, aí o Matheus Martins ele vai jogar. Na fase ruim, não dá para contar com ele. E isso me deixa bem irritado com os jogadores de futebol, porque tem horas que a gente precisa e tem jogadores que a gente não pode contar. Então o Matheus Martins ele não está agarrando as oportunidades que ele está tendo no time titular, vai perder a vaga para o Santiago Rodrigues, e é um jogador que vai jogar quando a fase estiver boa. E outro também, Juan Cruz, gente. O Botafogo pagou 50 milhões de reais no Juan Cruz. Eu sei que ainda é cedo para falar, não vou ficar pegando no pé dele, mas, cara, assim, ontem eu fiquei assustado com a atuação do Juan Cruz. Um jogador que parece ser fraquíssimo. Espero que ele cale a minha boca. Acabou de chegar, a gente tem que ter paciência. Espero estar errado sobre ele, mas é um jogador, cara, ele é alto, forte e fica caindo toda hora no chão. Eu nunca vi isso. O Juan Cruz, ele é alto, forte e fica caindo. Toda hora ele fica caindo no chão. Então, realmente, é complicado. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Vamos dar as notas aos jogadores, quem foi o craque, quem foi a baranga. Fica aí, já volto.
Voltando aqui para a gente finalizar, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Vamos dar as notas aos jogadores, quem foi o craque, quem foi a baranga. Começo falando sobre o goleiro John. Nota 6 para ele, tá? Sem culpa no gol do Vasco, fez uma boa defesa, então nota 6 para o goleiro John. Vitinho, lateral direito, dei nota 4 para ele, nervoso, se enrolando com a bola. Realmente o Vitinho está deixando muito a desejar, é um jogador que eu coloco muita fé, mas o Vitinho realmente não está bem nessas últimas partidas. Nota 6 para o Newton, ontem jogou improvisado na zaga, uma boa atuação na minha opinião, personalidade. Nota 6 aí para o Newton, que joga de volante, joga de lateral, joga de zagueiro. Gosto muito desse jogador, tá? O craque do jogo, nota 6,5 para ele, o zagueiro Jair. Craque do jogo, na minha opinião, bom jogador, muita qualidade, foi bem na estreia. Ainda não tem entrosamento, entrou nessa bagunça que é o Botafogo, e o Jair, cara, tem qualidade, né? Quando eu sempre defendi ele aqui no canal, é porque realmente ele tem muita qualidade, é muito bom zagueiro, num time bem arrumado, num time bem treinado. Eu tenho certeza que até para ser titular ele tem potencial nesse Botafogo. Então nota 6,5 para o zagueiro Jair, o craque do jogo, na minha opinião. Lateral esquerdo Cuiabano, nota 3,5. Eu poderia dar o Baranga para o Cuiabano por conta do pênalti que ele cometeu. Ele perdeu um gol ainda, mas eu não vou dar o Baranga para o Cuiabano não. Vou dar uma nota 3,5 para ele, fez um pênalti bobo, perdeu um gol, mas Cuiabano, não vou te dar o Baranga não, por pouco. Nota 6 para o volante Gregory, intensidade, muita força na marcação. Marlon Freitas, nota 5,5, foi razoável, errando ali muitos passes, nota 5,5 para o Marlon Freitas. Savarino, eu dei nota 5 para ele, perdeu mais chance, pouco apareceu no jogo, mas, cara, o Savarino, ele não tá tendo com quem jogar, né? O Savarino, ele tá sentindo muita falta, cara, do Luiz Henrique, do Almada, então, assim, nota 5 pro Savarino. Juan Cruz, por pouco também não foi o Baranga, tá? Errou tudo, não deu sequência em nada. Como eu falei na primeira parte do vídeo, cai toda hora, um jogador alto, forte, e toda hora fica caindo no chão, e o Botafogo gastou 50 milhões de reais no Juan Cruz, nota 3,5 para ele, mas não vai ser o Baranga não, por pouco também. O Baranga do jogo para mim, Matheus Martins, nota 3 para ele, péssimo, não está agarrando as oportunidades que teve no time titular do Botafogo. Eu tinha muita expectativa nesse jogador, começou a temporada muito mal. Como eu falei na primeira parte do vídeo também, eu acho até que o Matheus Martins, quando ele joga na ponta direita, ele rende até melhor do que na ponta esquerda. Mas isso não é desculpa, é um jogador que está mostrando que na hora que a fase tiver ruim, ele não vai ajudar, ele não vai pedir a bola, ele não vai resolver nada, não vai decidir nada. É um jogador que só vai jogar quando a fase estiver boa, e isso me irrita muito. Então, Matheus Martins, Baranga do jogo, nota 3 para ele. Igor Jesus, dei a nota 5,5 para ele, brigou, finalizou, mas a bola não chega, né? O Igor Jesus, ele tem que criar as próprias jogadas para ele poder finalizar, nota 5,5 para ele. Falar um pouquinho da galera que foi entrando no decorrer do jogo. O Kaique, dei nota 5, vontade, muita determinação na ponta direita. O Matheus Ponte, dei uma nota 5 também, deu mais opção ali no lado direito, melhorou o lado direito do Botafogo quando entrou no lugar do Vitinho. E Arley, nota 5 para ele, correu, tentou, mas nada produziu. O Jefinho entrou em campo ontem, dei uma nota 5,5 para o Jefinho, ele deu ali um bom passe, finalizou no meio do gol, então nota 5,5 para o Jefinho. E para a gente fechar a nota do nosso técnico interino, Caçapa, dei nota 5 para o Caçapa, nota 5 para o Caçapa. Se a gente pegar o ataque do Botafogo, poucas soluções ofensivas, defensivamente, eu achei que o Botafogo melhorou, também no controle de jogo, eu acho que lá atrás a gente já vê uma melhora. O problema é no ataque, poucas soluções ofensivas, pouco incomodou,
Então, assim, nota 5 aí pro Caçapa. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida, fiquem com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 da tarde, estou de volta sempre com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.